não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quer dizer, esta ruptura total no qual você está vivendo, ela não existe, ela é uma ilusão. Porque a verdadeira realidade é o quê? É a encarnação do Logos. Então aquilo que é o supremamente abstrato e universal, né, se manifestou na carne e habitou entre nós. Então, cadê né, é que nem aquele verso antigo, ubi est mors victoria tua. Onde está a morte, a tua vitória? O dualismo, evidentemente, é a morte, é a separação. Né? Então, essa separação não existe. Ela existe como experiência temporária humana pela qual todos nós temos que passar. Tá certo? Mas ela pode ser recuperada, a unidade é recuperada, tá certo? Seja no nível existencial religioso, seja no nível intelectivo, desde que você se atenha à grande tradição da filosofia. Mas se as influências predominantes de vocês são de filósofos secundários, como é o caso de Søren Kierkegaard, você vai acabar, você não vai transcender isso aí, você não vai. A solução disso, só quem sabe são verdadeiramente grandes, só é um Platão, Aristóteles, o Leibniz, o São Tomás de Aquino, um cara desse porte. Tá certo? Søren Kierkegaard era um sujeito que estava transformando a sua tragédia pessoal em filosofia. E enquanto você está fazendo isso, você está no mundo da divisão. Tá certo? Ainda que você possa, na hora H, correr para a igreja e encontrar um alívio ali. Eu digo, mas um sujeito que é cristão, ele pode ter uma filosofia que é a filosofia trágica. E se é trágica, não é cristão. O grande poema da cristandade chama-se Divina Comédia, não a Divina Tragédia. E comédia quer dizer aquilo no qual a unidade é restaurada no fim. Se termina com a ruptura total, é tragédia. E tragédia quer dizer o canto do bode. Quer dizer, o bode, que é o capeta, né, está celebrando a ruptura total e definitiva, a separação entre o homem e a verdade, a separação entre o homem e o sentido da vida. Né? Então você pode ter um sujeito cristão pode ter uma filosofia trágica, tá certo? Mas ele não pode acreditar nela totalmente. Então é exatamente o caso do Bruno. O Bruno vivia entre a sua cosmovisão trágica e a sua fé católica. Não é isso? Se ele perdesse a fé católica, ele iria direto para o hospício. Porque a cosmovisão dele não tinha como integrar o elemento católico ali. A cosmovisão era trágica. E vocês veem no livro A Imitação do Amanhecer, né? Aquilo é uma tragédia sem mais tamanho. Né? E ali é o mundo do artifício total, quer dizer, o sujeito que cultua a múmia do seu antigo amante. É a coisa mais, né, fragmentada possível. Né? Eu digo, bom, mas isso aí é a experiência trágica que o Bruno vivia, que era a verdadeira cosmovisão dele. Eu nunca aceitei essa cosmovisão nem por um minuto. Por quê? Porque ela tinha chegado a mim muito antes de eu conhecer o Bruno, e eu já percebia que aquilo, não, como diz, não dá cabeça a ninguém. Fala, a gente não pode se contentar com isso. E você fazer que nem os essencialistas, vamos fazer aqui o ilogismo racional, também não é uma solução. Não é isso?
Então, evidentemente, Cornélio Fabro não é um existencialista, Cornélio Fabro é um tomista, então ele vai pegar toda esta experiência existencialista e reintegrar dentro de um outro edifício que transcende isso infinitamente. Vou dizer, mas este, para mim, era o grande problema, vou dizer, desde o início. E, eu vou dizer, quando eu ainda estava com uns 20 anos, eu já tinha percebido que isto era uma coisa perigosíssima, tá certo? E que pode esterilizar completamente a inteligência humana e fazer ela até se comprazer na tragédia da sua impotência cognitiva. Uma coisa que me chamou muito a atenção na juventude foi o livro do Jean Piaget, que chama Sabedoria e Ilusões da Filosofia. E eu, quando li aquele livro, eu soube imediatamente que estava errado. Eu falei, bom, mas está aí um bom serviço para eu fazer. Né? Eu tenho que descobrir onde este treco está errado. O Jean Piaget só admitia como conhecimento aquilo que foi obtido pelas ciências experimentais. E ele dizia, então a filosofia não dá conhecimento. Conhecimento é a ciência. E o que é a filosofia? Não é conhecimento de maneira alguma. É, vamos dizer, uma orientação no mundo dos valores, incluindo os valores cognitivos. E eu imediatamente pensei o seguinte, escuta, mas se você tem um conhecimento, você sabe de uma determinada coisa, mas você não sabe onde esta coisa se coloca dentro da orientação geral, né, da hierarquia dos valores cognitivos. Então você não sabe realmente aquela coisa. Ela não é um conhecimento ainda. Se você não sabe o significado de uma informação, você não entendeu a informação. Então perguntava eu, em que sentido o chamado conhecimento científico é conhecimento? Eu inverti o negócio do Piaget. O que é verdadeiramente conhecimento é a orientação geral dentro da hierarquia dos valores cognitivos. Quer dizer, se eu não sei quanto vale um conhecimento, onde ele está e o que ele significa, ele não é um conhecimento, ele é apenas um assunto. Entendeu? Um tema. E um tema pode ser um problema. Entendeu? Então, bom, o certo é 100% inverso do que o Piaget está dizendo. Só existe conhecimento onde existe, quer dizer, a integração da informação dentro de uma hierarquia geral que lhe permite, como diria Ortega y Gasset, saber a que se ater. Quer dizer, você sabe a relação correta na qual você está, diante deste conhecimento em particular, dentro de um esquema geral do mundo. O esquema geral da realidade. Tá certo? Então, aí me surgiu outro problema. Eu digo, bom, o pessoal fala muito que existe um progresso do conhecimento. Por quê? Porque existe um monte de universidades, os caras estão produzindo um monte de trabalho científico, etc, etc, etc. Mas, nós temos dois problemas. Primeiro, cada um desses conhecimentos, isolado dentro do senso de orientação geral, não é um conhecimento de maneira alguma, é apenas um assunto. Por exemplo, você viu um determinado bicho. Você viu um ornitorrinco. E você se pergunta, mas o que é isso? É um pato? É um porco-espinho? É um lagarto? O que é? Então, você ter visto o ornitorrinco não é de maneira alguma um conhecimento. Só se transformar em um conhecimento quando você souber onde está o ornitorrinco dentro da ordem geral. E, portanto, quando você tiver em relação a ele o senso correto e adequado de orientação. Curiosamente, o Jean Piaget invertia. Ele dizia que esse senso de orientação não é um conhecimento. E que só, vamos dizer, o fato isolado, entre aspas, confirmado pela ciência, fecha aspas, é conhecimento. Falei, mas isso é completamente louco. Depois, mais tarde, eu descobri tanta besteira no Jean Piaget, tanta, que dava vontade de bater no sujeito. Vontade de bater por quê? Porque o Jean Piaget não era só um autor, o Jean Piaget era uma influência predominante na educação brasileira. E um dos grandes responsáveis pela estupidificação dos nossos meninos. E, ao mesmo tempo, por exemplo, Ortega y Gasset dizia que o Jean Piaget era o maior psicólogo de crianças que jamais existiu. Eu falei, mas peraí, mas eu não entregaria o meu cachorro para o Jean Piaget educar, quanto mais meus filhos. Tá certo? Porque uma das especialidades do Jean Piaget era realmente não entender nada. Tá certo? Não entender os termos do problema e falar sempre com aquela arrogância de não, eu represento aqui a ciência, portanto o conhecimento, eu estou no reino da objetividade, você está aí no reino da orientação subjetiva, quer dizer, uma coisa, uma empáfia perfeitamente idiota. Outra coisa que eu também encontrava, por exemplo, Brunswick tinha,
mesmíssimo defeito, quer dizer, era, claro, um grande matemático, um grande lógico, tal, mas tinha essa mesma bobagem. Né? Então, nessa perspectiva do Jean Piaget, a mesma ruptura trágica aparecia, de certo modo, mas como uma espécie de valor invertido. Então, ele tentava, vamos dizer, se livrar. A filosofia para ele era a ideia, e o conhecimento científico era o fato concreto. Entendeu? Eu digo, bom, isso aí o deslocamento entre a colocação e o problema real já se tornou extremo. Quer dizer, aí já é o erro radical. Né? Mas eu disse para mim mesmo, é este o problema que eu tenho que resolver. Não que eu tenha que encontrar, vamos dizer, os princípios para a solução dele, porque eu sabia que esse princípio Aristóteles já tinha dado de algum modo. Eu sabia que ele estava lá. Por quê? Porque no mundo de Aristóteles você não tem esse salto, você não tem essa ruptura. Não, como também não tem em Platão, você tem vamos dizer, a subida e a descida. Você forma o círculo. Né? Então, aí eu vi que para resolver este problema, eu precisava, em primeiro lugar, adquirir uma visão mais clara do que fosse o discurso poético simbólico. Não é isso? Porque já que este era o primeiro nível, o primeiro grau de elaboração, e que sem este não era possível nenhum dos outros. Quer dizer, não há ciência, não há conhecimento, não há filosofia, não há nada se não tiver o mito, a poesia em primeiro lugar. Por quê? Porque você não tem um material com o qual você lidar. Agora, é claro que de um condensado mitopoético, você não obtém uma filosofia, você obtém 1000 filosofias, algumas certas, outras erradas. Então o mito é uma condensação da verdade e do erro, porque ele é a expressão, vamos dizer, direta, o mais direta possível, da experiência tal como se conserva na memória. Então, agora, se você não tem o condensado mitopoético, você vai ter que lidar direto com o material, vamos dizer, dos sentidos, e daí não dá. Você só pode trabalhar a partir desse segundo grau, que é o condensado simbólico. Né? Falei, bom, então urge compreender o que é aí o discurso poético e o que ele realmente faz. Tá certo? E, para daí saber como é que nós podemos continuar o serviço. Para isso, então, eu tive que elaborar o negócio da teoria dos gêneros literários. Foi uma das primeiras coisas, vamos dizer, que eu trabalhei a fundo e creio que encontrei a solução. Por quê? Se você está falando, vamos dizer, de um tratado filosófico, de um ensaio filosófico, você está falando de um poema, em todos os casos você está falando de gêneros de discurso, diferentes gêneros de discurso. Né? E é preciso entender exatamente como é a relação entre eles e como é a passagem de um a outro. Né? Quer dizer, por exemplo, partindo de uma experiência condensada num poema, como é que eu posso elaborar intelectualmente aquilo e separar das inumeráveis sugestões filosóficas contidas nele as que são válidas das que são meramente ilusórias. Não é isso? Então, isso quer dizer, por exemplo, você lendo um poeta ou lendo um romance e tal, ele te dá um impacto, mas você pode tirar muitas conclusões e essas conclusões não são todas igualmente válidas. Tá certo? Quer dizer, a elaboração intelectual das conclusões geradas pela inspiração poética, vamos dizer, esse é exatamente o trabalho da filosofia. Não é isso? E onde entra aí a ciência, entre aspas? A ciência é um mero fornecedor de material. Nenhuma ciência tem em si o padrão da sua própria inteligibilidade. Isso é a mesma coisa que você dizer. Não é possível você explicar geograficamente os conceitos da ciência geográfica. Então, a consciência geográfica, por exemplo, se baseia numa noção de espaço. Agora, você pega um geógrafo e diz o que é espaço. Ele, como geógrafo, ele não pode responder isso, porque a geografia pressupõe a noção de espaço, ela não a cria e não a elabora. E do mesmo modo, né, se você pegar conceito de matéria, conceito de tempo, conceito de causa, conceito de sequência, conceito de soma, conceito de... e assim por diante, todos os conceitos usados em todas as ciências, nenhuma ciência pode criar aquilo. Então, é somente o exame
filosófico que pode dar sentido a essas coisas. Então isso quer dizer que o conhecimento científico só se torna conhecimento quando analisado filosoficamente, senão ele não é conhecimento, ele é um material bruto, assim como a poesia é um material bruto. Está compreendendo? Então, viu, olha, na verdade a função do conhecimento científico é a função poética. Ele vai fornecer versões da experiência. E nada mais do que isso. Né? No intuito de esclarecer, então, esta coisa da linguagem poética, eu vejo, a linguagem poética não é senão uma variante específica da linguagem simbólica de modo geral. Então precisamos cavar esse negócio da linguagem simbólica e ver como é que funciona isso. E daí os trabalhos que eu fiz sobre alquimia e astrologia. O curso inteiro, que se chamou Conceito de Alquimia, que eu acho que foi transcrito depois, até bem transcrito pelo Fernando Manso, se eu me lembro, né? Mas que acho que não está no site. Né? Não está. É uma apostila bem longa, um curso que eu dei no Rio de Janeiro, o Conceito de Alquimia, que é uma coisa bastante importante para entender essa investigação, mas como eu precisava acrescentar muita coisa ali, não botei em circulação até hoje, mas qualquer hora vai aparecer. E também onde é a questão, vamos dizer, do simbolismo astrológico, onde, no meio da investigação sobre o símbolo, eu vi que havia ali uma confusão terrível entre dois problemas especificamente diferentes. Que era a astrologia considerada como linguagem. Quer dizer, considerada como linguagem, a astrologia está onipresente no universo. Onde quer que você olhe, você tem resíduos da linguagem astrológica, vamos dizer, nas artes plásticas, na música, na literatura. Por exemplo, se você não conhece simbolismo astrológico, você não entende a estrutura de uma catedral medieval. É absolutamente impossível. Né? Bom, então você tem, por um lado, essa astrologia considerada como linguagem. Esta linguagem, por sua vez, expressa uma cosmovisão. E essa cosmovisão nasce de uma certa experiência, digamos, primitiva, do cosmos considerado, vamos dizer, como unidade confusa. Que é exatamente aquilo que o Wegener vai chamar das civilizações cosmológicas. Aquela cujo senso de ordem é ditado pelo impacto de uma impressão direta da unidade do cosmos. Onde, evidentemente, tudo aparece ligado a tudo por elos de simpatia, analogia, paralelismo, etc, etc, etc. Mas vamos dizer, mas esta impressão é apenas uma impressão. E, como é o impacto de uma impressão momentânea e confusa, então, o que ali se entende como ordem é, na verdade, um caos. Apenas é um caos unificado. É certo? Então, dentro desse caos, acontecia um segundo caos, que era, vamos dizer, a confusão entre esta linguagem astrológica usada como um instrumento poético de expressão da impressão de unidade do cosmos e o fenômeno propriamente dito das tais influências astrais. Eu digo, olha, se essas influências astrais existem, né, elas existem como um fato. E não como uma linguagem. Não é isso? Então nós temos que ver, aí pegar essa maçaroca de linguagem astrológica usada ao longo dos tempos, e que aparece tanto nos livros de astrologia, como aparece na poesia, aparece em Dante, aparece em Shakespeare, aparece em Goethe, aparece em tudo quanto é lugar, aparece na pintura medieval renascentista, quer dizer, isso está por toda parte, né? Quer dizer, essa cosmovisão das antigas civilizações cosmológicas, ela continua presente dentro de civilizações já diferentes, diferenciadas, como por exemplo a civilização cristã ou a civilização islâmica. Ela ainda está presente, ela ainda é um instrumento básico de linguagem que as pessoas usam. E, no entanto, dentro de uma dessas civilizações, que é a civilização do Ocidente, surge esta possibilidade, vamos dizer, que é a ciência física, que permite isolar determinados fatos, né, e separar no reino dos fatos os que acontecem dos que não acontecem. Tá certo? A ciência serve para isso. Tá certo? Esses fatos isolados, por exemplo, não significarão nada e não são conhecimento, mas são elementos de um conhecimento possível. E esta é a função da ciência, fornecer esses elementos. Né?
Então, e daí que surge todo o negócio da astrocaracterologia. Eu digo, para separar uma coisa da outra, eu digo, isso é um bicho de 7 cabeças, isso é um trabalho para muitos anos. Mas tem que fazer. Por quê? Porque a confusão entre linguagem astrológico-alquímica e os fenômenos, os possíveis fenômenos astrológicos-alquímicos, ela está na base de uma série de confusões que apareceram dentro das discussões filosóficas e científicas. Quer dizer, se você não cavar isso a fundo, você não vai entender, por exemplo, por que Newton precisou criar uma hipótese absurda chamada tempo absoluto, tá certo? E movimento absoluto, né, que são expressões até contraditórias, para fundamentar uma cosmovisão de tipo monoteísta, na qual se dissolvia a Santíssima Trindade e sobrava um monoteísmo absoluto de tipo islâmico. E se você não meditar profundamente sobre esta superposição de linguagem com o fato, tal como aconteceu em alquimia, você não vai entender o problema com Newton. Esse é só um dos inumeráveis problemas que eu estou dizendo. Também você não vai entender porque, vamos dizer, que Kant, quando ele escreve o seu livro Sonhos de um Visionário, contra Emanuel Swedenborg, ele escreve o livro contra o Swedenborg e 2 anos depois, ele, sem citar Swedenborg, ele repete muitas doutrinas do Swedenborg, aprovando-as. O que já isso é vigarice, evidentemente. Né? Mas você entende por que Kant, ao mesmo tempo, podia dizer o seguinte, que nós nada sabemos sobre os mundos espirituais, nós podemos apenas conjecturar, mas ao mesmo tempo ele assegurava que existia vida no planeta Júpiter, no planeta Marte, e ele descrevia os habitantes de Júpiter e Marte. Entendendo? Como foi possível esta mistura total de suposto ceticismo, criticismo científico com esta mitologia? É claro que isso é um fato teratológico da história do pensamento. Ninguém sabe que Kant acreditava, né, em ETs, tá certo? Então, está aí, porque o livro dele sobre o Swedenborg ninguém lê. E aqui é o livro, eu acho, é o livro central da obra dele, está tudo ali explicado ali. Quem não entender isso não vai entender crítica da razão pura, crítica da razão prática, nem nada. Principalmente porque Kant é um especialista em fazer o seguinte, ele enuncia uma regra geral, e depois ele coloca tantas atenuações e tantas exceções que você pode dizer que Kant disse A, como pode dizer que Kant disse não A. E é por isso que as pessoas, vamos dizer, os admiradores de Kant, sempre encontram alguma coisa para salvar no Kant. Né? Eu digo, ele disse tal coisa assim, mas ele disse outra. Assim. Olha, isso aí para mim é uma enrolação. Sabe? Quer dizer, ou é ou não é. Né? Quer dizer, você tem que saber qual é a estrutura geral da filosofia do sujeito e quais são as exceções parciais que ele colocou. Mas se o número de exceções parciais pesa tanto quanto a regra geral, então não dá para saber qual é a regra geral. Né? Então, tanto pode dizer que o Kant disse uma coisa, quanto que ele disse a outra. Uma outra coisa que também acontece, vamos dizer, em Karl Marx, acontece no Dr. Freud, acontece numa infinidade de autores modernos, que partem de coisas absurdas e depois tem que ficar, né, criando um monte de gambiarra. Coloca um band-aid aqui, um durex acolá, tá entendendo? Né? Cola Pritz, né? E assim por diante, cola de bastão, e assim por diante. Né?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.